Luiz Inácio Lula da Silva acaba de enfrentar a pior oscilação de avaliação desde o início do ano, e isso virou o assunto que ninguém consegue ignorar. O governo, que vinha tentando recuperar a confiança perdida, agora vê a queda se repetir em meio ao rombo fiscal, ao caos da operação policial no Rio de Janeiro e às prioridades contestadas na COP30. Esse resumo rápido já mostra o tamanho da bomba, mas a verdade é ainda mais incômoda. A base que sustentava Lula está rachando diante de escolhas que deixaram o eleitor sem paciência. E quando até pesquisas que antes eram favoráveis começam a mostrar desgaste, fica impossível fugir da pergunta que está nas ruas: até onde vai essa queda? Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade está assistindo, porque isso aqui acabou de virar um daqueles momentos que definem o futuro do país. E quanto mais gente entender o cenário real, mais claro fica o impacto dessas decisões que estão revoltando até quem defendia Lula com unhas e dentes. Agora, entrando no coração desse problema, é impossível ignorar como tudo se conecta. A queda não surgiu do nada, ela começou a tomar forma quando o governo decidiu abraçar prioridades que o próprio povo não reconhece mais como urgentes. E isso gera uma pergunta que martela na cabeça de qualquer pessoa que acompanha a política minimamente: por qual motivo um presidente insiste em escolhas que derrubam sua popularidade? A resposta, que está ficando cada vez mais evidente, aponta para decisões desconectadas da realidade brasileira que se acumulam como peças de um dominó prestes a cair. E esse dominó começou a tremer exatamente quando a crise fiscal explodiu. O governo que prometia estabilidade entregou um rombo inesperado, alimentando a desconfiança do eleitor que já vinha cansado de promessas não cumpridas. Esse cenário abriu espaço para um sentimento que cresce silenciosamente: a sensação de que Lula perdeu o controle das próprias narrativas. E quando um líder tenta controlar narrativas, mas perde o pulso da população, algo grave está por trás. Esse pulso ficou ainda mais frágil quando a operação policial no Rio de Janeiro ganhou repercussão nacional. Enquanto famílias choravam perdas e policiais arriscavam a vida, o governo foi acusado de relativizar a ação contra o crime organizado. E daí surge outro questionamento inevitável: por que defender quem aterroriza comunidades enquanto critica quem combate o crime? Não é exatamente essa inversão de prioridades que tem incomodado até os eleitores mais fiéis? E quando parecia que a crise política não podia crescer mais, veio a COP30 com direito a escândalo, críticas internacionais e decisões logísticas vistas como um retrato perfeito do descompasso do governo com a realidade do Brasil. Só que isso ainda é apenas o começo da história, porque o que as pesquisas revelam agora vai muito além do que o Planalto esperava. A queda de Lula não está aparecendo apenas em uma pesquisa isolada, e isso é exatamente o que deixou o Planalto em estado de alerta total. A pesquisa Genial Quest expôs que a avaliação positiva do governo voltou a oscilar para baixo logo depois de atingir o melhor índice do ano. Só que o problema real não é a oscilação, e sim o padrão que começa a se repetir em todos os levantamentos. E aqui surge a pergunta que ninguém no governo quer ouvir: quando pesquisas diferentes mostram a mesma tendência, ainda dá para fingir que está tudo bem? E essa pergunta incomoda porque a resposta está nos números. Outro levantamento, citado por analistas políticos desde a semana passada, mostrou algo ainda mais sensível. Em simulações de segundo turno, Lula perde para Michel Bolsonaro e para Tarcísio, dois nomes que cresceram justamente quando o governo começou a colecionar crises. Agora imagine o impacto disso dentro da esquerda, que apostou todas as fichas em Lula como a única âncora eleitoral. Se essa âncora começa a afundar, o que acontece com o barco inteiro? E se até quem sempre rejeitou Michel agora considera votar nela, o que isso revela sobre o estado emocional do eleitor? Essa revelação é explosiva porque coloca Lula exatamente onde ele mais teme, na posição de um presidente que parou de conversar com o eleitor comum e passou a dialogar apenas com a bolha ideológica ao seu redor. A pesquisa mostra isso com clareza, e o acúmulo de desgaste só fortalece quem está no campo oposto. E aí entra outra questão que ninguém quer comentar publicamente: será que Lula percebeu que está abrindo espaço para a direita dominar o debate nacional de novo? E dominar o debate é exatamente o que está acontecendo, porque enquanto Lula tenta se equilibrar entre crises, os adversários surfam na insatisfação popular. Michel Bolsonaro aparece como a surpresa da vez, uma figura que cresce sem sequer estar oficialmente na disputa. E por que isso acontece? Porque o eleitor cansado procura alguém que represente ordem, resposta e firmeza. E nesse cenário, qualquer deslize vira combustível para a oposição. A cada recuo do governo, Michel ganha tração. A cada discurso contestado, Tarcísio ganha força. E a cada nova polêmica, Lula perde a mão. E perder a mão é grave porque a pesquisa não analisa só intenções de voto, mas também confiança, percepção de autoridade e capacidade de liderança. Quando essas três caem juntas, significa que o eleitor não acredita mais no comando do país. E quando um presidente perde essa confiança, ele perde tudo.
Só que há um detalhe que torna tudo ainda mais perigoso para Lula: os próprios aliados começam a admitir nos bastidores que a queda não é casual, ela é consequência direta de escolhas erradas acumuladas ao longo do ano. E essas escolhas agora se refletem nos números que ninguém no poder consegue contestar, porque todos mostram exatamente a mesma virada. A queda de Lula ganha um contorno ainda mais grave quando os motivos começam a ser expostos sem filtro algum, porque nada derruba um governo mais rápido do que prioridades que o povo não entende, ou pior, rejeita. E é justamente isso que está acontecendo. A imagem do presidente, antes vendida como a de um líder preocupado com os mais pobres, agora está marcada por escolhas políticas que soam desconectadas da realidade. Por exemplo, por qual motivo Lula insiste em defender Nicolás Maduro enquanto o próprio Brasil enfrenta crise fiscal, insegurança urbana e serviços básicos em colapso? É esse tipo de decisão que faz até aliados admitirem, em off, que a popularidade do presidente começa a ruir por dentro. E essas prioridades se tornam ainda mais estranhas quando alguém que oferece ajuda ao Brasil no combate ao crime organizado, como Donald Trump, recebe críticas em vez de reconhecimento. Afinal, o país vive sob domínio crescente de facções, e a população sabe que a violência não é mais assunto distante. Diante disso, por qual razão atacar quem propõe cooperação enquanto se relativiza a brutalidade do crime? Não é exatamente essa incoerência que revolta quem acreditou que Lula traria estabilidade? E essa contradição fica ainda mais explícita quando o presidente julga a atuação da polícia no Rio de Janeiro, tratando a corporação como vilã enquanto o crime é tratado como sujeito de direitos. E enquanto o país enfrenta essa inversão de valores, Lula escolhe viajar para apoiar um ditador no momento em que deveria estar presente nas crises internas. E essa imagem de fuga não passa despercebida. A COP30 virou palco de críticas ao governo por motivos que vão além do discurso ambiental, como o escândalo do iate movido a diesel instalado justamente na fonte d'água dos ribeirinhos, um simbolismo perfeito da desconexão entre discurso e prática. E aqui fica a pergunta que ecoa entre especialistas e cidadãos: como um governo que se diz defensor da floresta instala uma estrutura poluente no coração da Amazônia durante o maior evento climático do planeta. E esse cenário fica ainda mais delicado quando o presidente mostra que recua sempre que a pressão popular aumenta. Um governo que muda de posição conforme o vento político não passa segurança, passa fraqueza. E fraqueza na política custa caro. A tentativa de controlar narrativas atacando deputados da oposição como Nicolas e Bia Kicis só reforça essa impressão de que o governo teme a opinião pública mais do que deseja dialogar com ela. E quando até a indicação de um nome como Derrite causa incômodo no presidente, reforçando a ideia de que qualquer figura com potencial de oposição precisa ser neutralizada, fica claro que o Planalto não vive mais a fase de comandar, vive a fase de reagir. E reação nunca vence desgaste. O maior impacto dessa queda explosiva de Lula não está apenas nas pesquisas, mas na frustração visível de milhões de brasileiros que acreditaram que o retorno dele ao poder traria esperança. A decepção tomou forma justamente entre os mais pobres, aqueles que Lula sempre citou como razão de sua luta política. Agora muitos se perguntam como confiar em um governo que fala de inclusão enquanto toma decisões que parecem beneficiar apenas aliados políticos. Essa contradição virou uma ferida aberta no eleitorado que acreditava em mudança, e essa ferida fica ainda mais profunda quando se observa o sentimento entre as comunidades indígenas que viram em Lula uma promessa de proteção e respeito. Em vez disso, foram expostas a escândalos, caos logístico e decisões desastrosas durante a COP30, um evento que deveria simbolizar compromisso, mas acabou entregando constrangimento internacional. Como não compreender o desânimo desse povo que acreditou que teria voz e agora se vê apenas como pano de fundo de discursos vazios? E o drama se intensifica quando se olha para a população que esperava firmeza, direção e honestidade. Muitos que votaram em Lula hoje confessam que não reconhecem o governante que está no Palácio do Planalto. A narrativa de pai dos pobres entrou em choque direto com a imagem de um presidente que prioriza alianças com ditadores, critica